vai prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver as questões de 496 a 502, vai lá ler. Lembrando a todos que nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que diz respeito à vida do plano espiritual, que foi a base do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 9, que trata da intervenção do plano espiritual no nosso plano, no plano corporal. E nós vamos ver o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, e prosseguir com o item que trata dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um tema bastante interessante, que sugere muitas dúvidas sempre. Na última semana que nós estivemos aqui, a gente fez a primeira parte desse capítulo. Eu preferi dividir em 4, porque ele é bastante amplo, tem muita coisa para falar. Hoje a gente vai ver a segunda parte, que começa então na questão 496, quando Kardec pergunta para os codificadores: o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer mal? Então, lembrando que na 495 nós vimos assuntos pertinentes a esse tema, e daí essa é a sequência. Então ele está perguntando sobre abandono, e ainda se esse espírito protetor, se anjo de guarda, além de abandonar, pode fazer mal ao seu protegido. E a resposta é bastante clara, direta, não poderia ser diferente. Os bons espíritos nunca fazem mal. Lembrando então das questões anteriores, os codificadores lembram que os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, são sempre espíritos que pertencem a ordens superiores às nossas. Kardec classifica os espíritos em 3 ordens. Nós somos da terceira ordem, certamente. Pode ser que tenha alguém aqui da segunda, mas provavelmente não. E tem os espíritos puros da primeira ordem. Então, sempre os nossos anjos guardiões são espíritos de ordem superior a nós. Ora, espíritos de segunda ordem e de primeira ordem não fazem mal. Em hipótese alguma, o mal não faz parte da sua conduta, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, a resposta é: os bons espíritos nunca fazem mal. E, por consequência, se os nossos anjos guardiões são dessas ordens, eles não fazem mal. E prossegue aqui o codificador: deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabam, quando só sofreis por culpa vossa. Vamos desmanchar essa resposta. Eles fazem mal? Não, eles não fazem. Mas eles podem deixar fazer. Mas que anjo guardião é esse? Então, a sua relação com ele depende de você, muito mais do que ele. Então, muitas vezes, é necessário que nós soframos algumas coisas para que aprendamos. Então, nessa situação de educação, de aprendizado, é possível sim que eles deixem acontecer para que nós prestemos atenção, muitas vezes, à ação deles na nossa vida. É isso que ele está dizendo. E quando ele põe: sofreis por culpa vossa, é porque todo o mal que nos acontece é decorrência das nossas atitudes e não de ninguém mais. Tudo bem? Prossegue então Kardec: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro que lhe queira fazer mal? Notem que a essência da questão é a mesma. Então, a gente sempre lembra aqui que Kardec esgota as possibilidades das questões. Então, ele volta a insistir nesse fato. A pergunta anterior: se ele abandona, ele pode fazer mal, deixar fazer mal? E agora aqui: se ele deixa o seu
protegido à mercê de outro que lhe queira fazer mal. Ele faz isso? E a resposta: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Normalmente trabalham em grupo, se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. De novo, a responsabilidade volta para a gente. O estabelecimento dessa relação com o nosso anjo guardião é responsabilidade nossa, é a nossa conduta diária que faz com que esse canal seja desentupido, tenha fluxo. Então, olha a resposta: se o protegido quiser, dará toda a força ao seu protegido. Pode acontecer que o bom espírito encontre em outro uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliar, aguardando que o seu protegido lhe volte. Vamos desmanchar essa resposta. Pode o espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro que lhe queira fazer mal? Depende da nossa conduta. Pode sim. Os maus normalmente trabalham em grupo. Às vezes nós não damos oportunidade do nosso anjo guardião se manifestar, porque não estabelecemos com ele uma relação de intimidade. Essa dificuldade imposta por nós, às vezes, para que ele atue na nossa proteção, ele faz com que ele busque em outro um caminho para que a informação, para que o auxílio chegue na gente. São pessoas que se colocam no nosso caminho, muitas vezes, a gente não entende por quê, que estão sendo guiadas pelo nosso anjo guardião, porque nós não demos a oportunidade dele atuar de uma maneira mais conveniente ou plena. Certo? Perdão, tem um detalhe aqui embaixo. Aplica-se então em auxiliar, através de outro, aguardando que o seu protegido lhe volte. Nota que essa frase deixa claro que quem foge da relação é o protegido, não é o protetor. Então ele não conseguindo atuar, acha um outro caminho qualquer, até que o seu protegido lhe volte. Será, por não poder lutar contra espíritos malévolos, que um espírito protetor deixa que seu protegido se transfie na vida? É que pergunta contundente. Será que o nosso espírito protetor não pode lutar contra espíritos malévolos? E será que ele deixa o protegido abandonado e se transfie na vida? São duas perguntas numa só, e que Kardec imagina que coloca o codificador em xeque. E a resposta dessa pergunta é bem complexa e bem interessante. Ela é quase um curso de relação com os nossos espíritos protetores. Não é porque não possa, mas porque não quer. Não. O anjo protetor não pode, o mal pode. Pode. O mal, o bem sempre pode. O bem sempre ganha. Aliás, essa é uma péssima notícia para os obsessores e para os maus espíritos. O bem sempre ganha. Não tem outro jeito. Então ele pode. Mas às vezes ele não quer. Mas que radiante da guarda é esse que não quer enfrentar o mal por nos proteger? E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Note que nessa situação, muitas vezes ele nos coloca numa condição de prova para que isso ajude a nos amadurecer. Quantas vezes a gente não faz isso com criança? Né? Não, deixa que ele aprende. Você fala uma vez, ou duas, ou três, deixa. Uma vez que meu filho queria enfiar alguém numa tomada, eu avisei ele, não pode dar choque, não pode dar choque, não pode dar choque. Então deixa. Foi lá, tomou choque e aprendeu. Essa é uma frase que a gente usa com frequência, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Né? É sempre mais difícil, mas a lição fica muito mais apreendida do que quando ela é pelo amor. Então, quando o nosso espírito protetor vê numa determinada situação
que nós vamos nos submeter, que não é tão conveniente, mas que disso vai sair um engrandecimento, um amadurecimento, um aprendizado. Ele não quer ajudar, deixa que ele aprenda sozinho. Assiste-o sempre com seus conselhos. Nós sempre somos assistidos com esses conselhos que nos chegam como intuições a maioria das vezes, dando-os por meio dos bons pensamentos que me inspiram, porém que quase nunca são atendidos. Esse quase nunca é uma coisa bem interessante, né? A maioria de nós, acredito, pede sempre para o anjo da guarda que proteja. Mas essa proteção, regra geral, é sutil. As informações chegam e muitas vezes a gente não acredita, elas são chamadas de intuições. Quantas vezes a gente não acreditou nas nossas intuições e o negócio deu errado? A gente foi avisado. Né? A fraqueza, e está grifado aí de propósito, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos bons espíritos. São 3 vícios que nos acometem, que estão presentes na maioria de nós, que impede a nossa marcha e impede, inclusive, que nós prestemos atenção a essas intuições que nós recebemos. Especialmente a última, que é o orgulho, que faz com que nós nos coloquemos em posições muito acima da vida cotidiana, imaginando que todo o universo gira em torno daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Isso, esses 3 vícios, ele coloca aqui como uma ferramenta dos maus espíritos para nos dominarem e para dificultar ou até mesmo impedir que nós nos aproximemos dos nossos anjos guardiões. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele perca de vista? Será que ele nos acompanha diuturnamente, 24 horas por dia? A questão de 490, a questão número 495, que foi a última que a gente viu antes desse nosso encontro, trata exatamente disso. Ele não precisa estar presente do nosso lado 24 horas por dia. Vamos ver o que responde. Há circunstâncias em que não é necessário. Esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Mas a ligação existe. Basta você querer, basta você pedir que o contato está acionado. E muito rápido. Não precisa estar o tempo todo. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Será que a gente tem essa condição? Chega uma hora que a gente não precisa mais desse protetor, que somos capazes de enfrentar a vida universal sozinhos, sem qualquer orientação, sem qualquer amparo? Será que sim ou não? Vocês viram que o anjo protetor pode ficar cansado, né? Dá uma desistida, né? Mas será que chega o ponto da gente não precisar dele? Sim. Vai chegar um dia que você não precisa mais. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Não é o nosso caso. Fosse, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não precisa mais do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Isso vai se dar lá na primeira ordem, no caso dos espíritos puros. Eu acho que a gente está meio longe ainda. Então é bom a gente ficar amigo e estabelecer esse contato com o nosso anjo guardião, ou os nossos anjos guardiões, ou os nossos espíritos afins, para que tenhamos disciplina, orientação e condução dos nossos passos nessa reencarnação. Para a gente chegar rápido lá nessa condição de espíritos de ordem superior às nossas. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência?
E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Isso é legal. Então tá bom, tudo bem. A gente vem como guia. Eu brinco que a gente reencarna na Terra com um GPS. Esse GPS vai nos dando o caminho o tempo inteiro. Às vezes a gente não presta atenção nele. E ele é sutil. Deus é sutil. E a pergunta de Kardec é muito pertinente. Espera aí, se todo mundo que reencarna aqui tem um espírito protetor, se esse espírito protetor é de ordem superior a nós, portanto, moralmente mais elevado do que a gente. Ora, por que então isso não é ostensivo? Não era mais fácil se eu reencarnasse e visse o cara e fosse evidente o auxílio dele, que ele tivesse o tempo inteiro do meu lado, não, por aí não, vai por aqui, não vai por lá, vem por aqui, não vai assim. Então por que não é ostensivo? Ele leu essa questão antes de vir para cá. Se vos fosse dado notar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o progresso não ia ser seu. Simples. E o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Esse a sua custa é aquele tal pelador. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança que não consente que ande sozinho. Segue a resposta. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. A decisão é sua. É sua. Porquanto, se não tivesse essa responsabilidade, não alcançaria. Conduzirá a Deus. Exatamente isso. É exatamente isso. É o GPS lá no carro falando vira à direita. Aí você fala, não vou virar à direita, não. Eu vou aqui em frente, vou virar à esquerda. A decisão foi sua. Você vai complicar o seu caminho. Ele recalcula a rota. Igualzinho o GPS. Recalculando, você fez a bobagem, ele vai recalcular e vai te dar uma outra rota. Você recusa de novo, e assim vai. Então, ela é sutil, ela não pode ser ostensiva, porque senão nós não teríamos progresso. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada advertindo no perigo. Há, obviamente, quem, não crendo nisso, imagina que todos os erros e acertos é por sua conta mesmo, que não há nenhuma interferência, o que não é verdade. Nós somos o tempo inteiro guiados, ouvimos se quisermos. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Isso é legal também, né? O cara vem, passa uma, duas, três, muitas vidas às vezes do nosso lado, instruindo, dando a rota, ajudando, a gente não liga, ignora ele, faz bobagem, ele vem, ajuda a gente a consertar a bobagem, orienta de novo, a gente nem liga, não acredita que foi, aí faz um monte de besteira, vai para o plano espiritual, reencarna de novo, segue fazendo as mesmas besteiras normalmente, arruma umas novas, e o caboclo está ali do lado, fazendo, ajudando, às vezes afasta, às vezes deixa a gente se trepar e volta, e aí tem isso aqui, né? O que ele ganha com isso? Tem algum lucrinho? Será que faz por quê? Porque essa é uma pergunta que nós, da terceira ordem, faríamos, né? O bicho é o seguinte, ó, fulano vai reencarnar, você vai ser os pagodas dele. Pelo amor de Deus, faz isso comigo. Eu vou ganhar
constitui isso um mérito que lhe é levado bem em conta. Claro, é um ato de altruísmo, auxílio ao próximo, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-te ditoso quando vê bem sucedidos seus esforços. Espíritos dessas ordens superiores fazem porque a felicidade do outro é a felicidade dele. Aliás, esse é o princípio do amor que Jesus veio ensinar para a gente. É o amor ágape. Eu serei feliz quando o meu próximo é feliz. A felicidade do outro é a minha felicidade. É exatamente esse o princípio. O que representa para ele um triunfo. Qual triunfo é para o preceptor os bons êxitos do seu educando. Então, não faz para a sua própria felicidade. Ele faz pela felicidade do outro, que redunda também na sua felicidade. E, obviamente, no seu engrandecimento. Tem pessoas que dão tanto trabalho para o anjo de guarda que o anjo de guarda avança muito, porque ele não é bolinho. E, finalmente, é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Boa pergunta. Se tudo deu certo na vida do protegido, mérito seu. E se o negócio deu errado? Ajuda a pagar a conta ou não? Vamos dividir o prejuízo? Ou será que não funciona assim? Não? Pois que fez o que de si dependia. O que dependia dele? Ajudar. Dependia de quem aceitar ajuda? Do protegido. Aceitou ou não? Deu errado? Deu. Problema seu. Problema dele, porque às vezes não é pequeno o problema, é grande. Ele faz? Faz. De um jeito assertivo? Sim. Ganha alguma coisa com isso? Não. Faz para quê? Para nos ajudar. O que ele ganha? A nossa felicidade. E se a gente não faz nada do que ele orienta? Problema nosso. Sobra alguma coisa para ele? Não, ele fica esperando você reencarnar de novo. Ele já tem até a cartilha das bobagens que você faz. Ele já se adianta. Ele já se adianta. Mas, esse capítulo segue. A gente para aqui no livro dos Espíritos. E nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Tratar exatamente desse assunto com a visão agora de uma outra obra. Lá no capítulo 27. Pedi e obtereis. Isso está no Evangelho de Mateus. Pedi e obtereis. Não é bem pertinente a isso? Pede que o auxílio venha. E nos itens de 1 a 9, 1 a 10, trata da eficácia da prece. A prece como pedido, ela não é só isso, mas ela é isso também. Então, um texto muito bonito de Kardec tratando desse assunto. E a gente vai ler junto aqui. São só 32 páginas, é rápido. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Pede e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Isso não vai acontecer. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue em caminho e descobre ao longe o pecado. Qual foi o auxílio? Uma intuição. Uma intuição. Deixa que reúne as suas forças, levanta e vai por aqui. O espírito não foi lá pegar água na regata e trazer para ele. Ao divisá-lo, ao enxergá-lo, aí ele ganha coragem.
Se ele tem fé, ele vai dizer assim: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. O reconhecimento do auxílio. Se ele não tem fé, ele vai dizer assim: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. São duas situações. Ele estava com sede, pensou, levantou, tomou o caminho certo, achou a água e bebeu. A primeira é obrigado a Deus pelo auxílio, pela intuição. A segunda é que sorte eu tive. Como o acaso me favoreceu, porque ele podia ter pego o caminho do outro lado. Antes de prosseguir, pare e pense. Quantas vezes você se levantou e tomou o caminho certo e agradeceu a Deus pela orientação? E quantas vezes você tomou o caminho certo e falou: nossa, que sorte eu tenho? Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente? E aquela pergunta: por que não é ostensivo? Segue este caminho que encontrarás o que necessitas. Lembra da pergunta? Por que não é ostensivo? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Podia ter se materializado lá, tem que ir lá falar: levanta, vem aqui que eu vou te levar no caminho certo. O resultado é ser o mesmo. Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Se fosse ostensivo, ele não ia pôr em dúvida. Ele não ia achar que era sorte. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. A decisão foi dele, de seguir a orientação. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão deste à sua vontade. Põe à prova a fé. Aquele homem está numa situação de uma criança que cai, que dando com alguém se põe a gritar e fica à espera de que venham levantar. Já vimos isso, né? A criança cai e fica lá fazendo aquela mãe, esperando que alguém vai ajudar. Se não vê ninguém, ela levanta, usa os seus esforços e segue sozinha. É o mesmo exemplo, o uso do livre. Se o anjo que o acompanhou, que acompanhou a Tobias, que houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, ele se refere aqui também ao Evangelho, no caso lá de Tobias, nenhum mérito teria tido Tobias. Ela chegou materializado ali e fala: vem. Não teria tido mérito algum na decisão. Fiando-se do seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão por que o anjo só deu a conhecer a decisão. No final do caminho dele, quem tiver interesse, agora pega a história de Tobias, como é que aconteceu esse negócio. Então é exatamente isso. Eu acho que esse texto complementa muito bem as questões que nós vemos hoje no Livro dos Espíritos. O nosso auxílio está aí. O seu auxílio está do seu lado, estabelecido e determinado por uma lei divina, uma lei natural. Você não reencarnou em ninguém sem que o guia viesse junto, o guia do seu caminho. Basta você ligar o GPS e depois seguir as orientações, né? Porque a gente às vezes liga e não serve. Afinemos então essa comunicação, esse contato e criemos afinidade com os nossos anjos guardiões. Eles estão aí para auxiliar. Essa semana eu tive uma experiência interessante também com relação a isso. Eu estava num voo, um avião particular, e no meio do caminho mandou um barulho. Benção, você não lembra de onde está agora? Benção. Mas deu tudo certo. Eu estou aqui fazendo
E assim a gente acaba, então, a proposta das questões que a gente trouxe para o nosso próximo encontro. Nós seguimos aqui aprendendo a nossa relação com os nossos anjos guardiães.